Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga amém. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Um pouco antes desse momento, havia oração, havia pessoas, som de vozes. Era um culto normal, era mais uma reunião normal. Porém o Espírito Santo veio, ele desce, e ele invadiu aquela igreja, ele invadiu aquele cenáculo. E Deus, quando ele se move, algo acontece. Quando Deus entra num recinto, nós percebemos que ele chegou. Quando Deus entra na tua vida, entra no teu quarto de oração, tu sente que ele chegou naquele lugar. Quando Deus visita a nossa igreja aqui, em alguns momentos de visitação especiais, nós sentimos que algo diferente começa a borbulhar no ambiente. Quando pregaram Jesus Cristo de Nazaré para você, algo aconteceu, algo passou, algo mudou teu coração. Alguém aqui viveu milagres, alguém aqui viveu um sobrenatural muito forte, e não foi diferente na sua descida. Diga, na sua apresentação. O que nós encontramos aqui? O som de um vento impetuoso. Não tinha música, não tinha som, não tinha caixa de som, mas um vento impetuoso, um som muito forte, invadiu toda aquela reunião. Foi como um estrondo muito forte. Sabe, se nós continuarmos a leitura, verso 6: quando pois se fez ouvir aquele som, ajuntou-se a multidão. Pense nisso. O estrondo, o som, ele foi tão forte em Jerusalém, que as pessoas que estavam longe começaram a pensar: aconteceu alguma coisa, caiu alguma coisa aqui na nossa região. Aonde foi o barulho? E eles começaram a sair e procurar. Foi naquele lugar, foi ali. Alguns apontavam, eu vi, foi um som, e aquele som veio de lá. Foi um estrondo tão forte, como que caísse algo, e aquele som chamou a atenção das pessoas. Quando o Espírito Santo veio com poder, deu um estrondo poderoso da glória a Deus, que atraiu aquelas pessoas todas para saber o que estava acontecendo. Segunda coisa que aconteceu: a olho nu, visivelmente, eles viram línguas de fogo. Línguas de fogo. Quando você faz churrasco, quando você já viu uma fogueira e você vê aquelas línguas de fogo, e elas somem e logo aparece outra, ok? Visivelmente no ambiente. Aquelas línguas de fogo estavam em todo o ambiente. E nós, se estivéssemos lá naquele dia, com os nossos próprios olhos, nós veríamos o sobrenatural de Deus. E não foi assim: pois é, eu acho que é uma língua de fogo
Tu acha que foi, será? Não, acho que foi mesmo. Pois é, mas não, eu também acho que eu vi alguma. Não, era claro, diga claro. Era perfeito. Era como nós nos vemos uns aos outros. Tu estava vendo aquela visão. Foi sobrenatural. Chacoalhou os irmãos. Mexeu com os irmãos. Foi algo que ele estava ali. E diz que pousou sobre cada um deles. Pensa essas línguas de fogo no ambiente, vindo e pousando sobre a tua vida. Eu tenho a certeza que tu ia se sentir alguém muito especial. Quantos querem unção? Imagina a língua de fogo vindo, um monte de língua de fogo, e aí vindo e pousando sobre ti. Aí tu olhava, estava sobre o outro irmão. Tu olhava, estava sobre mais 3, estava sobre todos. Aquelas línguas de fogo sobre eles, o Espírito Santo sobre cada um deles. Tremendo, diga tremendo. Diga, faz de novo, Deus. E com essa atuação toda, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Quem já foi cheio aqui do Espírito Santo? Qual foi a sensação que você sentiu quando você foi cheia? Quando Deus te encheu, o que você sentiu? Vai pensando, estou me lembrando. Quando Deus te encheu do Espírito Santo, quando Deus veio sobre a tua vida, tu não se sentiu alguém especial? Quando veio o Espírito sobre ti, te envolveu. Eu me lembro quando o Senhor veio sobre mim, foi sobrenatural. E Ele vai vir sobre pessoas nesta noite, porque a continuação da igreja depende do Espírito Santo. A continuação da obra de Deus depende do Espírito Santo. Quando as pessoas se tornam missionários sem a unção, elas são pessoas completamente normais, com mais uma teoria de algo. Agora, quando uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, recebe uma unção do Espírito Santo, ela se torna uma bomba na mão de Deus, para estourar regiões do inferno, para abalar regiões que ainda Satanás está trazendo como conquista, mas nós vamos conquistar. Começa a acontecer algo diferente. Quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, eu me tornei alguém diferente. Está lá o pastor Ricardo, que me conhecia antes da conversão, também me evangelizou naquelas épocas. Eu era uma pessoa diferente, eu era uma outra pessoa. E assim foi com você. Quando nós recebemos o poder de Deus, há um antes e há um depois. Há um antes de fracasso, mas vem um depois de vitória. É a unção de Deus sobre a tua vida. Com a unção de Deus, você passa a conquistar coisas que antes você não conquistaria. E aonde você vai, algo espiritual pode acontecer. Às vezes é uma festa de família, às vezes é um dia das mães, às vezes é um vizinho que para ali no teu portão, tu começa a conversar, e você, posso orar por você? Aonde você vai, tu tem uma chama do Espírito Santo. Tu é diferente, minha irmã, tu é diferente, meu irmão. Tenha ousadia para orar pelas pessoas, para evangelizar, para trazer para a igreja. Você é um soldado de Cristo. Deus quer te usar. Deus quer te usar com manifestação de poder. Às vezes vem irmãos aqui que falam: pastor, orei por alguém e foi curado de câncer, foi curado disso, saiu do hospital. É Jesus te usando, é Jesus operando através da tua vida. É Ele. Você se sente cheio. Eles começaram também, quarta coisa, eles começaram a falar em línguas estranhas. Começaram a falar em línguas. Que você nesta noite comece a falar em línguas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. E se tu fala em línguas estranhas, isso é uma bênção de Deus, porque acaba você sendo edificado. Línguas estranhas, ele causa uma edificação no crente, é um fortalecimento, é algo que está sendo edificado. Comece a falar mais em línguas estranhas. Se você não fala, peça a Deus. Mas não se esqueça do detalhe: o Espírito Santo vai conceder as línguas a você, mas você
tem que falar, o Espírito Santo concede as línguas e você fala. A decisão de abrir a boca e falar é tua. A decisão de falar é tua. Algumas pessoas estão esperando que seja algo assim involuntário, completamente involuntário, que é algo automático, elas vão entrar num êxtase. E aí vai acontecer algo e elas, meu Deus, acho que eu estou falando em línguas. Tem vários tipos de experiência, ok? Porque muitas vezes a pessoa, ela já tem o Espírito Santo, e estamos ministrando fogo na vida dela, e ela sente que tem algo brotando lá dentro do coração dela, e tem um dialeto, uma língua, que não é o português que ela fala, e começa algo assim, e começa, e a pessoa segura tudo, ela se tranca, ela segura, ela fica trancando, e ela não fala. O que está acontecendo? O Espírito Santo, ele está concedendo a você, e você está travando, ao invés de falar. Você deve falar. Eu fui a Esteio, preguei isso de uma maneira mais, ensinando mais. Meu Deus do céu, acho que 90% das pessoas foram batizadas do Espírito Santo, que vieram à frente buscar e começaram a falar em línguas. Às vezes tu pergunta para a pessoa, e aí, não tinha uma língua que você queria falar no teu interior que não era português? Pois é, tinha algo que estava vindo, e por que você não falou? Não, eu fiquei com medo de falar na carne, de inventar alguma palavra, de não sei o que, e aí a pessoa fica se travando, e sempre entra o maligno com a dúvida, com a acusação, com não sei o que, com isso, com a emoção, fica te travando, sabe? Então, nesta noite, se tu sentir que tem algo dentro de ti, que não é a tua língua paterna, que não é a tua língua da nação que tu faz parte, tem algo começando a brotar, eu quero te dizer que o Espírito Santo está concedendo uma língua, e você toma a decisão, e eu vou falar em línguas, e você começa a falar, vai falando, deixa Deus tomar. Mas será que eu não vou falar alguma língua na carne? Será que eu não vou falar alguma coisa? Eu não sei, amado. Te renda ao Espírito Santo, que cada vez mais Ele vai aperfeiçoar, vai te rendendo a tua vida a Ele. Renda a tua vida a Ele, renda. Outra coisa que aconteceu, o movimento do Espírito Santo foi tão chocante, tão forte. Verso 13, que quem olhou de fora disse: estão embriagados, beberam demais. Havia um movimento ali, que quem olhava de fora, olhava e dizia: estão todos e todas embriagados. Estão tudo embriagado, essa galera ali. Sabe, às vezes, no meio de descida do Espírito Santo, numa igreja que recebe o Espírito Santo, pode acontecer manifestações que quem olha de fora não entende. O mais próximo que ele vai chegar é olhar, e eu acho que a irmã está chapada, o irmão está chapado, acho que não sei não, olha, esse negócio aí está meio estranho, está muito estranho isso aí, sabe? O cara está até meio enrolando a língua, sabe? Foi carregado, está caído, não levanta, não tem força. Ih, história é essa, não ter força? O que tu tomou, o que tu bebeu? Às vezes tem algumas coisas que ocorrem, que quem olha de fora não é normal, mas para quem está dentro é normal. Estamos sendo cheios do Espírito Santo. Diz: o Espírito Santo pode se manifestar em minha vida, pode fazer a tua vontade em minha vida. Quem tem uma experiência com Deus não fica à mercê daquele que tem apenas argumento. Aí eu fui na igreja
e caí. E as pessoas disseram que cair não é de Deus. E aí você fala: mas eu fui curado, eu fui curada, estou restaurado, Deus mudou minha vida, eu senti algo bom. O diabo não vai estar me curando, o diabo não vai estar me salvando. Quantos estão entendendo? Seja intrépido, como aquele homem que foi levado aos religiosos e disseram para ele que aquilo que ele viveu não era de Jesus. E ele disse: olha, eu não sei, eu era cego e hoje eu estou vendo, eu não enxergava nada e hoje eu estou vendo. Então ele me curou. E isso é forte quando você entende que muitos não estão entendendo algo que está acontecendo, mas você sente no teu coração: há um resultado positivo, há uma bênção na minha vida, eu vou confiar nesse caminho. Muitos estão desistindo, muitos estão largando, eu vou continuar firme, eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver a glória que se manifestou para Moisés no monte, vai se manifestar aqui. Como disse o irmão, se eu não me engano, se a tua presença não for comigo, qual é o versículo que tu abriu, filho? Que Moisés disse a Deus da presença, ele estava no monte, vendo a glória do Senhor. Nós vamos ver. Agora, o Espírito Santo, ele sempre vai anunciar a sua chegada, a sua entrada, diga entrada. Porém, a saída, a frieza, difícil de perceber. É difícil perceber quando o Espírito Santo está se retirando, se afastando, se indo. Quando ele chega, há sinais, maravilhas. Mas quando ele começa a sair, se afastar, às vezes não é nem notado. Às vezes para você perceber isso demora muito tempo, anos. Alguns lugares já passaram por isso, alguns ambientes já passaram por isso. E o que sobra pois é, foi um tempo que Deus quis derramar, aí Deus não quer mais derramar. Era um tempo, né, que Deus queria derramar. Era um tempo, eu creio que o tempo é hoje. Vivemos o presente com o Espírito Santo. Ele não se retirou e nem retornou ao céu. Nós queremos andar com Ele, andar com o Espírito Santo. É como os discípulos naquela época que andavam com o Senhor Jesus. Cada dia viviam um sobrenatural, multiplicações de pães, multiplicações de peixes, pesca maravilhosa, cego vendo, surdo voltando a ouvir, paralíticos andando, mortos sendo ressuscitados. Uma palavra dele mudava tudo. Andava por sobre as águas. O Senhor expulsava demônios, dos menores aos maiores, todos tinham que obedecer. Todos os 3 anos, em torno de 3 anos dos discípulos, era uma maravilha, era algo sobrenatural. E eu creio, queridos, que a igreja do Senhor, aleluia, a igreja do Senhor, seguindo o Espírito Santo, vai viver o sobrenatural de Deus. Se nós seguirmos o Espírito Santo, igreja, se nós seguirmos o Espírito Santo, igreja, nós vamos viver dias de provisão, dias de milagres, dias de unção, dias de poder, dias de glória, dias de virtude. Nós temos que andar com o Espírito Santo, nós temos que seguir Ele. E nós temos que vigiar para não apagar. 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. 5,19. Como eu falo em línguas, Espírito Santo, eu quero falar em línguas. Como eu já estou, pastor, eu falo sempre as mesmas línguas. Diga: Espírito Santo, me dá variedade de língua. Peça. Não apagueis o Espírito.
Amado, você não pode apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é como algo que, um fogo. Tu não pode apagar o Espírito Santo. Tu não pode apagar o Espírito Santo. E tem uma advertência, porque ele pode ser apagado. Se há uma advertência, é porque ele pode ser apagado na minha vida, na tua vida. O Espírito Santo pode ser apagado na tua vida, na minha vida. Nós temos que vigiar isso. Pode ir se apagando, pode ir se apagando, pode ir se apagando, pode ir se apagando. A igreja pode apagar o Espírito Santo. Um líder pode apagar o Espírito Santo. Uma igreja toda pode apagar o Espírito Santo. Meu Deus, nós temos que zelar, amados. Nós temos que falar: Espírito Santo, me perdoa se eu não lhe obedeci. Me perdoa se eu estou indo contra o que Deus tem para mim. Espírito Santo, eu estou escolhendo algo para a minha vida e não é a tua vontade. Eu não quero apagar, eu não quero resistir, eu quero fazer completamente a tua vontade. Diga aos homens, às mulheres: eu quero fazer completamente a tua vontade, Espírito Santo. Para onde o Senhor me enviar eu vou ir, o que o Senhor quer que para mim eu vou fazer, o que o Senhor quer que eu realize eu vou fazer. Deus vai acender uma chama em você. Algumas pessoas aqui vão ser despertadas nas madrugadas para orar. Algumas pessoas aqui, levanta tuas mãos. O Senhor está mandando dizer: estou voltando com obras poderosas. Estou voltando a te visitar como eu te visitava no passado. Estou voltando a fazer visitações como antes na tua vida. Aquece. Deus me mostra agora a chama aumentando. Eu estou sentindo um fogo já. Alguém tem que começar a sentir. A chama aumentando. A chama aumentando. Que esse homem, essa mulher começa a sentir um fogo. Começa a sentir um fogo. Olha o fogo. Dá sinais de fogo a eles. Vai aumentar. Vai aumentar o fogo. Vai aumentar o fogo. Aumenta, aumenta, aumenta. Começa a queimar. Começa a queimar mais. A queimar mais o fogo. Isso, acende mais. Acende mais. Sabe, o Espírito Santo está aqui. Ore, ore, fale com Ele. Tem fogo nas mãos. Fogo espiritual. Você vai começar a orar. Você vai começar a buscar mais. Mais fogo, Espírito Santo. Aquece o nosso coração. Nos visita de novo, nos visita de novo. Shederekan, Dore, Barakanara, Show. Ore, 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 ore. Os levitas vão tomando posição e você fica em oração. Que o Senhor te batize com o fogo dele. Você começa a buscar. Se outras pessoas tentaram apagar esse fogo em você, elas não vão conseguir. Começa a buscar a unção. Começa a orar pela unção. Aquece essa igreja, Senhor. 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 Aquece, aquece, aquece. Se você está sentindo algo de Deus, comece a passar à frente. Se há uma manifestação na tua vida, tu está sentindo algo aí, Deus te tocando de uma maneira. Aí, Vini, Deus te tocando de uma maneira, começa a vir à frente. Está sentindo um fogo diferente, vem. Nas asas do teu amor. Tem algo eu estou sentindo aqui, o Espírito Santo, vem, 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 começa a passar à frente. Esconda-me em ti. Começa a passar à frente, está sentindo o fogo, está sentindo Deus. Veio
veio uma chama, veio um fogo. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Venha, venha, Como venha, eu venha. amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esse é o som. Começou. Do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Deus está enchendo pessoas de uma maneira nova. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Deus está te aquecendo, Deus está te aquecendo. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Eu volto a te visitar, minha filha. Eu volto a te visitar, minha filha, como no princípio. Deus está tocando. Eu abro a porta. Fique de pé e ore. Olha as crianças aqui sendo Qual é tocadas. o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Presta atenção em algo, presta atenção em algo, presta atenção em algo. Olha que forte, Billy. Se você estava entrando num automático com Deus, não saia desse lugar sem receber imposição de mãos. Se você estava sentindo que você nesses tempos estava esfriando, não saia desse lugar sem receber imposição de mãos. Se você, terceira coisa, se você quer viver uma intensidade maior no teu secreto, não saia deste lugar sem uma imposição de mãos. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esta noite. Que todos sejam abençoados. Todos sejam abençoados com um fogo novo. Um fogo novo. Um fogo novo, um fogo novo. Recebam fogo de Deus. Recebam fogo de Deus. Aí está nas cadeiras. Levanta as tuas mãos. Toca, toca. Seja renovado. Um fogo de Deus. O Espírito Santo diz: eu visito essa igreja com a minha presença, incendiando os corações. Receba, receba esta palavra. Receba. E qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce Passe à frente. terra. Qual é o som? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Vamos seguir adorando aqui na frente, buscando a Deus. Pegue o teu convite lá atrás. Passe na cantina. Deus abençoe. Imposição de mãos com fogo. Não para o louvor. E esse é o som